Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre o panteísmo, como esse sistema se originou. A palavra panteísmo é proveniente de duas palavras gregas, cujo significado é tudo é Deus. A forma adjetiva panteísta foi cunhada pela primeira vez por John Tollett em 1705. Por sua vez, Fay atacou a filosofia de John e usou a forma nominal panteísta, e desde então o termo tem sido continuamente usado. De acordo com o panteísmo, Deus é a cabeça da totalidade e o mundo é o seu corpo. O panteísmo é uma espécie de mormonismo que identifica a mente e a matéria e que pensa que a unidade é divina e assim o finito e o infinito torna-se uma mesma coisa. Embora diferentes expressões de uma mesma coisa com o universo, toda a existência e todos os seres passam a ser autoexistente, sem começo, embora sujeito a modificações. Como é óbvio, também não terá fim concebidos comuns. Todos os seres e toda a existência é Deus, de acordo com o panteísmo. Várias formas de panteísmo podem enfatizar o livre-arbítrio humano ou determinismo divino, mas não do mesmo modo como faz o cristianismo, que concebe Deus como uma pessoa. Trata-se da crença filosófica ou religiosa do Zen budismo, hinduísmo e nova era, que o qual esteve presente nos pensamentos gregos e romanos. Ele se inclina ao fundir Deus ou deuses com o universo em algo impessoal. Literalmente, os panteístas usualmente afirmam Deus como inefável, indescrutível, especialmente a metafísica do panteísmo. Sua visão da realidade afirma duas coisas: a unidade de total realidade e a divindade dessa unidade. O panteísmo é paralelo ao naturalismo, no aspecto em que ambos assevera a existência de somente uma realidade. Todavia, em contraste com o naturalismo, considera a realidade divina. É útil mencionar aqui que três formas de cosmovisão, como por exemplo, o panteísmo afirma que Deus é tudo. O ateísmo alega que não existe Deus algum. O teísmo declara que Deus criou tudo. No panteísmo, tudo é mente. De acordo com o ateísmo, tudo é matéria. Só o teísmo que tanto a mente quanto a matéria existem. Palavras como amor, destino, ações têm significados diferentes no panteísmo. A Bíblia deixa de ser o principal manual da ética para nada dizer sobre a doutrina como missão remidora de Cristo, pois não são interpretadas pelo panteísmo segundo os moldes cristãos tradicionais. E a redenção tem muito mais a ver com os atos éticos dos homens em sua natureza e em sua expressão. Pode ser que na penumbra do passado, os filósofos pagãos, ao perder Deus de vista e expulsá-lo do coração, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse esse lugar
uma vez que o homem procura sempre um objeto de culto para preencher o lugar de Deus. Deve haver algo tão grande quanto Deus. O próprio Deus foi retirado do mundo, então por que não tornar o mundo Deus? Por esse raciocínio, iniciou o culto às montanhas, às árvores, aos homens, aos animais, a toda a força da natureza. Isso seria mais ou menos equivalente ao pintor e à pintura. Deus é o pintor e a sua criação é a pintura. O fato é que os panteístas acreditam que Deus é tudo o que existe. Deus é a grama, Deus é o céu, Deus é a árvore, Deus é eu e é você. É o pássaro, é a pedra, a terra ou a água. À primeira vista, essa adoração da natureza pode parecer bonita, mas leva a uma conclusão absurda, pois as árvores, a flor, a estrela, se são Deus, logo também o devem ser o verme, o micóbrio, o tigre e também o mais vil pecador. Uma conclusão absolutamente absurda e impensável. Quero dizer que as escrituras corrigem as ideias pervertidas do panteísmo, ao ensinar que Deus é revelado por intermédio da natureza. Eles fazem distinção entre Deus e a natureza. Os panteístas dizem que Deus é o universo, mas a Bíblia diz que Deus criou o universo e todas as coisas. Em Colossenses 1,16 diz que Deus criou todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis, ou seja, o mundo material, a natureza, os seres humanos, e as invisíveis, que são os anjos, entidades espirituais e céu. Pois, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. O versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quero finalizar dizendo que a verdade é que o poema não é o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico, e Deus não é a criação. Queridos, Deus te abençoe em Cristo Jesus.